Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Quem que nós temos por aqui hoje, hein? Acentuação gráfica. Eita, gente, é agora, hein? Como é que vocês relacionam essa questão da acentuação gráfica? Ah, professora, eu compreendo tudo, sei acentuar todas as palavras, aí de repente tem um outro, hein, Márcia? Não, eu passo, vou fazendo. Né? Lápis, café, pó, vocês conhecem as regras? Ou então você já foi escrevendo, aprendeu e já sabe que ali eu tenho uma sílaba forte, que ela carrega um acento. E aí? Vamos conversar sobre isso hoje. Exatamente, na nossa aula 34.1. Direto para a tela. Vamos lá. Olha aqui. Vamos observar, amadinhos, o quê? Essa charge, esse cartoon. Então, aqui, ó. Observe agora o cartoon do artista contemporâneo Nani. Olha aqui, olhe bem, lembra o quê? O que dá para a gente extrair daqui? Está conversando com qual época, qual contexto histórico? Quais são os elementos por trás que dá para a gente explorar? Exato, né? Então, vamos aqui, ó. Então, de conversa, em que consiste o humor do cartoon de Nani? É você que vai fazer. Qual é o humor? O que ocasiona? Agora, o nosso aqui, sobre o autor. Quem foi Nani? Então, aqui nós temos Hernani Diniz Lucas, mais conhecido como Nani. Nasceu em Esmeraldas, Minas Gerais. Quem é Nani? É o criador da tira Vereda Tropical, publicada por vários jornais brasileiros. Começou sua carreira no jornal O Diário, de Belo Horizonte. Foi colaborador do também roteirista da TV Globo e autor de inúmeros livros de cartoons, como vocês viram, charges e textos satíricos, entre os quais podemos citar Batom na Cueca, olha aí, e Humor Politicamente Incorreto. Sua frase, precisamos do humor para não morrer de realidade, ficou famosa. Em 2021, o cartunista, escritor e roteirista Hernani Diniz Lucas morreu aos 70 anos, vítima de Covid, pessoal. Então tá aí, né? O Nani, para vocês saberem um pouquinho sobre ele, depois da análise que a turma fez. E nós começamos então com a nossa acentuação gráfica, um assunto do dia a dia, da nossa escrita, da nossa produção, e vem já com os exemplos para vocês. Exato! Então, os acentos gráficos marcam a sílaba tônica, exatamente. Então, na nossa língua portuguesa, nós temos 3 acentos gráficos. Primeiro, o grave, que é para indicar a crase. Olha aqui na frase, voa a padaria. O segundo acento é o acento agudo, que é para indicar o som aberto. Nós temos uma imagem aqui, café, cipó, vovó, ó, aberto. E o circunflexo para indicar som fechado. Você comprou vovô. Olha aí, todas as palavras conhecidas, né? Tem aqui nenhuma novidade. Mas nós temos o quê? Elas começam as divisões, temos as regras gerais. Falando em monossílabos tônicos, o que você lembra, o que você entende? Que você vai acentuar as terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. Exatamente. Quando fala monossílabo, você lembra lá da separação de sílaba. Isso é mono, quer dizer uma única sílaba, né? Então aqui, ó, pajama, lá atrás, mas, chás, pé, fé, sé, mês, 3 réis, só, pó, dó, cós, sós, nós. E agora? Mar, não é uma monossílaba? Sol, paz, si, li. Aí tem mais, nu, cru, me, lhe, mais conjunção e ti. Por que não foram acentuadas? Aí você observa o seguinte, acentuam-se as terminadas em A, E, O. Aí eu tenho aqui, ó, mais, esse mais conjunção não tem acento, mas se for mas de maldade, né? Aí tem, que é o adjetivo. Adjetivo tem, mais conjunção, não. Por exemplo, elas são garotas más. Exato. Aqui entra, tá bom? E as oxítonas, olha só. Acentuam-se as terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S,
e as terminadas em ou ens. Olha a quantidade de exemplos aqui e veja se você já acentuava, mesmo sem esse conhecimento da regra. Aí vem sofá, maracujá, paraná, ananás, marajás, atrás. Pelé, café, você, freguês, holandês, viés. Complô, cipó, trenó, retrós, compôs, a voz. Amém, também, armazém, harém. Parabéns, reféns e armazéns. Então, vem o questionamento aqui. E aí? Pomar, Anzol, jornal, maciez, saci, caqui anum. e urubu. Não são acentuadas, mas elas continuam sendo que oxítono, mas só que elas não são acentuadas por quê? Porque elas não terminam em A, E, O e nem em ENS. Aqui, tudo bem? Certinho? Vamos embora? Agora o acento no ditongo. Eu, aberto, continua. Exatamente, ó. Chapéu, El. troféus, léu, véu e excel. Vão tomando nota aí. Vamos Beleza? lá. Nas formas verbais, com pronome enclítico ou mesoclítico, não se leva em conta o pronome átono, pessoal, considerando o tema e as terminações como palavras simplesmente autônomas, tá? Então aí tem vendê-lo, pô-lo, parti-la, escrevê-las, certo? Lembrando da colocação pronominal. Aí, ó, antes, no meio Depois. e depois do verbo, né? Aí você vai lembrar da questão do próclise, ênclise, mesóclise. Então, matá-la, beijá-lo, encará-los e abraçá-las. Tome nota. Vão acompanhando aí, que são palavras que nós utilizamos todos os dias. Agora nós vamos falar sobre as paroxítonas. Olha como vai aumentando aqui. Recebem acento as terminadas em. O que nós temos? L, E N, né? Us, U, o R, X. E nós temos o an, o ans, uns, PS e ditongos, seguido ou não de S. Aqui você vai observar essa questão. Ah, lembrar de ditongo, mas professora, ditongo é quando eu tenho, né, uma vogal com uma semivogal ou vice-versa que fica na mesma sílaba. Só relembrando, ditongo 2. Então aqui nós temos fácil, útil, júri, táxi, lápis, tênis, hífen, pólen, elétron, nêutron, menaico, vírus, Vênus, revólver, Marte, imã e ímãs. E órfão, sótão, órfão, álbum, médio, fórum, pódio, pônei, fósseis, bíceps, água, história, série e tênue. Aí você, cadê onde que tem a palavra que tem ditongo? História, série, tênue, água, pônei, órgão, sótão, beleza? E aí eu vou lembrando, né, o que eu entendo como o ditongo. Nós temos ainda alguns exemplos aqui. Ideia, assembleia, geleia, jiboia, tipóia heróico. Então, aqui os ditongos abertos, né, no caso, e oi, ó, fazendo parte das palavras paroxítonas, não serão acentuados. Tudo bem? Certinho? Então, vamos seguir. Refletindo e conceituando. Olha só. Leia a tirinha a seguir. A vida é um mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Olha, refletindo e conceituando. Analisando, né? Apreciando o horizonte. Vamos dizer assim, né? Aí dentro dessa tirinha, vamos pegar algumas. O E foi acentuado. Qual a regra que se encaixa para o E? Lembra aí. Muito bem, amadinho. Você falou que é porque é um monossílabo, né? Uma monossílaba, só tem uma sílaba. Muito bem, terminado em E, então é acentuado. E a palavra mistério? Mistério? Ah, professora, terminou em ditongo, né? Uma paroxítona que terminou em ditongo. Estão encaixando aí? Estão entendendo? Essa é a ideia para vocês. Até. Olha lá. Até. Tem Temos duas uma sílabas, nós temos oxítona, né? terminada Então, em E. Será? E o será? Também é uma oxítona terminada em A. E temos
última. Essa é ótima. Que por que ela é acentuada? Aí você vai ver, né? Aí nós temos uma palavra proparoxítona. E todas as proparoxítonas São acentuadas. Certo? Ficou claro para vocês? Agora, as palavras terminadas, pessoal, em N no plural. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, quando elas terminam em on, é com acento, elétrons e nêutrons. Quando tem ens, é sem acento, ó, hífen e pólens. É só você colocar aí aquela regrinha. Ons com, em, sem. Muito bem. Aí nós temos também os prefixos paroxítonos terminados em I ou R. Não são acentuados, No tá? caso de anti, multi, super e hiper. Nada de acento aí. É facultativo assinalar com acento agudo as formas verbais do pretérito perfeito do indicativo. Estudamos verbos, né? Para distinguir das correspondentes formas do presente do indicativo. Nós estamos amamos, louvamos. Já que o timbre da vogal tônica é aberto, naquele caso, em certas variantes do português. Amamos e louvamos. Certinho? Então, por isso que fala, é facultativo. Pode vir com acento ou não. Curiosidade para vocês. Vamos lá. E aí, seguindo, agora nós temos as proparoxítonas. Nas proparoxítonas, olha só, você já deve, com certeza você já viu, mas não custa nada a gente relembrar, que nas proparoxítonas, o que nós temos? Todas são acentuadas, ponto. Tá bom? Eu vejo lá a minha separação silábica, encontro a posição e eu sei que todas são acentuadas. Como? Lânguido, física. Quando você vai lá, escreve teu componente, automaticamente vem o acento na proparoxítona. Trópico, álibi, habitat, déficit, lápide, interim, rústico, relâmpago, óculos, dentre outras, tá? Certo. Todas são acentuadas. Então, aqui nós temos o seguinte, os casos especiais. Exato. Acenturas de tons abertos, el, oi, seguida no jazz, somente em final de palavra. Então, no caso aqui, você tem papéis, céu, herói e troféu. Então, ó, o ditongo aberto ficou na última sílaba. Então, vai receber o acento. Olha a observação que nós temos aqui, ó. A palavra ideia, assembleia, heróico. Elas são palavras paroxítonas. É só você prestar atenção nessa questão. Ó, quando você consegue separar, fazer a divisão silábica, então vamos tentar aí, vamos pegar a palavra ideia. Ó, falando, você pronunciando I, já é uma sílaba. Dei, outra sílaba. A, 3 sílabas. Então, ó, ficou no final? Não, ficou no meio da palavra, não é mesmo? Então, não precisa colocar o acento. Tudo bem? E aí nós temos, devem ser precedidos o quê? I e o U tônicos recebem acento se cumprirem as seguintes determinações. Então, vamos lá. Primeiro, devem ser precedidos de vogais que não sejam eles próprios, nem de tons. Ó, primeiro ponto. Aqui, deve estar sozinho na sílaba ou com S. Não devem ser seguidos de NH, saída, juízes, saúde, viúva, caíste, saístes e balaustre. Então, o que vocês observaram? Se o I ficar sozinho, tem acento. Está formando o quê? Hiato, né? Sa-i-da. Juízes, também o I ficou sozinho. Saúde, o U ficou sozinho. Viúva. Aí a próxima, caíste. Mas, ó, está com acento, professora, mas está seguida de quê? Do S. E assim acontece com balaustre também. Certo? Muito fácil. Vamos seguindo, que tem mais aqui para vocês. O próximo, leva acento circunflexo, a terceira pessoa do plural do presente, do indicativo dos verbos. Aí nós temos o verbo ter e o verbo vir e seus derivados. Agora preste atenção aqui, ó. Eles têm. Ó, tá na terceira pessoa do plural. Então vem marcado com acento circunflexo. Eles vêm.
Eles detêm, eles convêm. Convém. Mas uma observação na terceira pessoa do singular. Se é do verbo ter, ele tem. No singular não tem acento. Ó, eles vêm, também não tem acento. Mas com o verbo deter, Aí já já muda a muda. situação. No plural, para marcar o plural, fica com circunflexo. Para marcar que está no singular, você usa o acento agudo. Acontece a mesma coisa com o outro Isso. verbo. Marque Eles aí. convêm. E aí, o que vai acontecer também como informação? Você vai usar trema apenas, olha lá o detalhe, apenas em raríssimas palavras, sendo elas estrangeiras ou dela derivadas. Mille e mileriano. Sempre acontece, né? Por que vai a trema, Interessa. por que não vai? Vamos lá, tem algumas observações para vocês sobre a trema. Não há trema nos grupos. Quais? Ó, gay, gui, kei, ki, mesmo se o for pronunciado hiátono. Então, ó, aguentar, pinguim, 50 e tranquilo. No tempo que a gente estudava, lá em Um dia 1990, desse. aí, para marcar que o U era pronunciado, colocava-se trema em cima. Agora não precisa Tchau, mais. não existe mais. Também não se usa acento agudo, pessoal, em tais grupos quando o U é pronunciado E tônico. tônico. Aí nós temos a vergui, a ubique, a pisigui, e assim Tome vai. nota. Só aquelas palavras que são bem conhecidas. E esse acento diferencial? Quando que você vai utilizar? Qual o objetivo dele? Qual a intensidade? Ó, presta atenção. Quando o pô está com acento, ele quer dizer que ele é verbo, tá bom? Para diferenciar de quem? Da preposição pô. Nós estudamos aqui verbo com vocês, as classes gramaticais. Então, precisa pôr o casaco. Então, uma ação, né? Então, é verbo. Venha por este caminho. Esse pôr, né? Ele só está ligando, Olha a né, diferença. os termos dentro de uma Isso. oração. Lembrando que quando você pronuncia a palavra, você nem observa, mas colocando na regra, na prática, olha, precisa pôr. É diferente de você falar venha por este caminho. Aí você já entra aqui na regrinha. Agora, de timbre obrigatório em pode, pretérito perfeito do verbo poder, para diferenciar de pode, do presente e do indicativo. Ó, para indicar que está no passado, vai ter o acento. Aqui. Né? Ontem você não pôde falar. Agora você já pode. Ó, o timbre ficou diferenciado. Tá bom? Para marcar o presente e o passado. Aí vocês estão conseguindo acompanhar o que é o passado? Olha a diferença quando você vai para a sua escrita, né? Passado, presente, de timbre facultativo, que pode ter ou não. No substantivo, lembra daquela palavrinha lá, forma? E aí nós temos também a forma. Quando que eu vou diferenciar? Então, traga a forma do bolo. Olha aí. Não use outra forma de explicar. Até dá para ver a diferença. Né? Sim, quando você vai na sua prática. Eu preciso saber, vai acento, não vai? Então, pessoal, olha só. É a parte da gramática que estuda a correta pronúncia dos vocábulos, levando em conta a sílaba tônica. Então, nós estamos falando aqui da prosódia. Mas antes da gente ingressar, né, apresentar para vocês a questão da prosódia, vamos lá, focando aqui. Nós estamos estudando a acentuação gráfica, escrita. Porque a acentuação também pode ser, ela pode ser marcada pelo tom, né? A sílaba tônica, por exemplo, que a gente falou, começou a aula conversando sobre o do abacaxi. Abacaxi. Como é que você vai encontrar mais forte? Abacaxi. Para você, qual é a sílaba mais forte? Mas aí vai ser marcado, vai ser pela acentuação, pelo acento gráfico? Não. Mas temos o que? A sílaba tônica, verbalmente. Mas, falando dessa questão, então, da classificação da sílaba tônica. Vamos lá. Se for na última sílaba, contando, você vai ver da direita para a esquerda. Sempre as três últimas. Então, a última é oxítona. Depois, paroxítona. E depois, proparoxítona. Somente nessas três últimas que pode ou não receber o acento gráfico. Certinho?
Quando elas são oxítonas, vocês, o quê? Vão acentuar somente aquelas terminadas em A, EO, seguida não de S. Oxítona. Para ser oxítona é necessária a partir de 2 sílabas, como no caso lá, café. Café tem 2 sílabas. Se eu colocasse assim, só fé, é oxítona? Não, aí você vai lembrar do monossílabo tônico. Só tem uma sílaba. Eu posso falar, às vezes eu falo monossílabo, E às monossílaba, não vezes, importa. e assim, gente, vem todas as regras que vocês precisam acompanhar, precisam saber. Mas observem também, quando falar de acentuação gráfica, que as palavras, quando você vai sendo ali alfabetizado, você vai praticando, ela já vem. Por exemplo, a palavra café. Você só acentua porque você lembra da regra? Não é assim? E a palavra pé. Ah, eu vou lembrar que é porque o monossílabo é assim? Então, você, como professora, mas como é que eu posso fazer para trabalhar essa questão da acentuação gráfica? É a leitura, é através da prática. E aí, é claro que dentro do componente você também vai acompanhando as regras, mas não há necessidade de que você decore nada. É para o seu conhecimento. Aí você vai saber o ditongo, o hiato, a oxítona, paroxítona e as proparoxítonas. Consegue acompanhar? Muitas palavras eu já sei, outras eu não sei, e eu vou ali encaixando nas regras, nos conceitos. Exatamente. Quando a professora falou do ditongo, ó, di lembra 2. Olha aí. Aí você já tem aquele conceito duas vogais na mesma sílaba. Só que é o seguinte, não são 2 vogais. Sempre numa sílaba só tem uma vogal, porque a outra vai ter a função de semivogal. Isso já foi estudado lá no primeiro ano. E além do primeiro ano, vocês viram lá nas séries Vem acompanhando, né? Vocês lembram né? quais são as semivogais? Quais são as que sempre são usadas? Ah, eu já sei que eu sei o I I. e U já vai funcionar como semivogais, mas só que é o seguinte, às vezes o E vai ter o som de I. Exato, e vai funcionar. E ainda temos também, né, mais a questão do som aberto, E o som fechado. Viram lá o exemplo da forma e da forma, do por, né? Tem o passado, tem o presente. Então, tudo, pessoal, é para você não cair naquele desvio gramatical. Ah, eu conheço, eu falo, parece ser a mesma coisa, mas na minha escrita, é claro que vem acompanhando ali as regras, tá bom? Exatamente. Então, vamos lá da questão da prosódia. Vamos. O que fala da prosódia, né? É a parte da gramática que estuda a correta pronúncia. Sim, do jeito que você vai pronunciar, né? Levando em conta o quê? A posição da sílaba tônica, que é isso que a gente estava tentando explicar para vocês. Tá certo? Ó, ínterim é a palavra. Então, o certo é puxar na primeira. Aqui, esse primeiro momento, mostrando aqui para vocês. Olha lá, ínterim. Que é aqui que é a sílaba tônica. E não inteirinho, você focar aqui nessa última, tá bom? E algumas palavras até aceitam, né, a dupla prosódia. Como aqui nós temos aqui, ó, uma palavra muito conhecida, Oceania e Oceânia. Oceânia essa primeira e Oceania aqui, ó. Tem dupla prosódia, são aceitas. A mesma coisa, ortoepia, ortoépia. Olha a xerox. E projetil, né? As xerox ou xerox. Réptil. Exatamente. Aí você já vai percebendo aí essa questão da pronúncia, tá bom? Mas aqui nesta primeira, aqui o ínterim, não tem dupla prosódia. E quais são aí as palavras que vocês já utilizam? Nós temos aí o que? Autópsia, Autopsia, né? Projétil, projetil. E uma bem conhecida nessa questão da rubrica ou rúbrica, né? Aí você tem assim, né? Vai lá. Aí você taca aqui esse acento, mas não. Qual a sua rúbrica? Ela não é proparoxítona. A palavra rubrica ela é não é proparoxítona. Ela não é proparoxítona, mas sim paroxítona, certinho? Vamos então conversando aqui com vocês. A gente vai deixar aí para vocês o seguinte, uma atividade, tá bom? Agora. Vocês vão pesquisar agora neste momento
pode dar uma pausa do vídeo, Aquele momento de pesquisa. pesquisar quais são as palavras, fora essa que a gente colocou, que tem dupla prosódia. Exato. E quais são as palavras que são pronunciadas com esse desvio, né, da questão da sílaba tônica, né? Ai, meu Deus, eu não sabia. No caso da Isso. rubrica e da rúbrica. Como que vocês pronunciam aí na sala? Ah, Como que você tem faz? outra. Rubrica? Qual é a sua rubrica? Qual é a sua rubrica, Márcia? Olha só, Rubrica? é rubrica mesmo. Olha aí, como é que é? A mesma coisa acontece, Alessandra, que às vezes eu não tenho acento, por exemplo, assim, gratuito, aí a pessoa coloca gratuito. Gratuito. E fluido. Aham. Entendeu? Vocês conseguem perceber que são palavras, são vocábulos do nosso dia a dia? E aí você fica naquela dúvida, qual que é a forma mais indicada? Como é que eu vou fazer? Então vocês têm esse tempo também para vocês até pesquisarem palavras que surgirem entre vocês. Exato, para conversar aí, dialogar com o professor, não tem problema, certinho? Então, Combinado? esse momento agora, rapidamente, depois, ó, vamos direto para nossa revisão, certo? Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.